Está escrito no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, o seguinte: Pela terceira vez, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, a insistência de Jesus, perguntando a Pedro por 3 vezes se o amava, é, por si só, algo muito significativo. Além da ideia dominante de que essas 3 vezes seria um paralelo para a negação tripla de Pedro, indicando um cuidado emocional de Jesus com o apóstolo Pedro, no sentido de restaurá-lo de sua culpa. Parece-me haver outros propósitos mais prováveis. Parece-me que Jesus está aqui forçando o seu discípulo a prestar mais atenção no diálogo, a considerar melhor as próprias palavras e considerar o seu significado. Ele me parece estar ensinando a Pedro sobre o que é indispensável para que pudesse seguir adiante como discípulo. Cada pergunta que Jesus fez leva Pedro para um nível mais profundo de considerações. Ao perguntar pela terceira vez, um incômodo brotou no coração do discípulo. E João diz que Pedro ficou magoado. Jesus insiste porque havia algo que Pedro precisava entender e ainda não havia compreendido. Ele precisava ser capaz de ver um pouco mais, especialmente a si mesmo. Essa mesma carência nos habita também. Estou convencido de que precisamos ouvir o Espírito nos perguntando sobre nossa relação com Jesus. Precisamos colocar nosso Evangelho e nossas perspectivas de vida e fé sob avaliação. Sim, devemos intencionalmente buscar essa reflexão. Estamos muito acostumados com o templo, com as doutrinas, com as liturgias. Criamos jargões e até gírias evangélicas. Padronizamos e automatizamos o nosso jeito de orar. Desenvolvemos hábitos e manias, diga-se de passagem, espirituais, e talvez tenhamos nos tornado cegos para as nossas próprias incoerências. Achamos que adoramos a Deus porque cantamos e vamos ao templo e nem percebemos quando o negamos no modo como lidamos com a vida, no modo como tratamos as outras pessoas, no modo como vivemos a nossa vida familiar, ou mesmo no modo como realizamos as nossas transações comerciais. Corremos o risco de tornar nossa experiência no templo em algo que nos afasta da verdadeira vida. E se isso acontecer, estaremos assim nos distanciando do verdadeiro amor. E facilmente, o que consideramos sagrado será uma motivação para nos afastar mais e mais das pessoas, em lugar de buscá-las e nos relacionar com elas. O apóstolo Pedro, naquele encontro, seria enviado a pessoas, a cuidar de vidas, a apacentar. Apesar de suas fraquezas e de o ter traído,
Jesus lhe confiou o cuidado mais singelo, o cuidado com pessoas. E ele disse: cuide das minhas ovelhas. Não crescemos na fé cristã sem envolvimento e cuidado com pessoas. Não. Sem fazer o que Jesus veio fazer. No Evangelho de Jesus, os verbos mais usados são amar, servir, perdoar, cuidar, ajudar, acolher. Mas nós, seres humanos, principalmente desta época moderna em que estamos vivendo, os temos substituído por conquistar, vencer, crescer, ganhar e principalmente controlar. No Evangelho de Jesus, os adjetivos mais usados são pequeno, humilde, pobre, simples. Mas nós passamos a nos dedicar a outros como grande, importante, rico e famoso. Não é o que o Evangelho da prosperidade prega? Você tem que ser grande, você tem que ser importante. No Evangelho de Jesus, a grande glória é servir. No Evangelho da atualidade, a grande glória é ser abençoado. Nós precisamos entender que o centro do Evangelho é o amor. Precisamos entender que, para servir no reino de Deus, não podemos apenas ensaiar o louvor ou preparar a pregação. Não. Sobretudo, precisamos amar e cuidar de pessoas, de vidas, inclusive aquelas que convivem conosco despretensiosamente no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança. Uma fé que remove montanhas não é o alvo, mas um coração que saiba respeitar, mas um coração que saiba acolher e amar o nosso próximo em lugar de julgá-los. O apóstolo Pedro ouviu de Jesus: você me ama? Meu querido irmão, minha querida irmã, a pergunta de Jesus é também para nós hoje. E se amamos, então nosso sim será ouvido por Jesus por meio do nosso amor para com o nosso próximo. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.